Muito boa a todos, aqui está mais um vídeo do canal do Oliver Ibanez. O Oliver tem vários vídeos contando a respeito do modelo do universo que você aprendeu desde pequeno. E muitas pessoas perguntam ao Oliver qual a causa real dos eclipses, se o modelo heliocêntrico é uma farsa. O assunto hoje são eclipses. Muito bem, neste vídeo saberemos qual a possível causa real desses fenômenos. Esteja certo que você ficará surpreso. Segundo a teoria heliocêntrica, um eclipse lunar se forma quando a Terra se interpõe exatamente entre o Sol e a Lua. A Terra projetaria, portanto, a sua sombra sobre a Lua, causando assim um eclipse lunar. Essa tal afirmação já foi refutada por um famoso escritor. Ele escreveu: segundo a teoria heliocêntrica, um eclipse lunar ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua se colocam em uma linha reta. Está documentado que desde o século XV ocorreram mais de 50 eclipses onde o Sol e a Lua aparecem sobre o horizonte. Ou seja, o Sol e a Lua eram visíveis no céu, mesmo com a Lua eclipsada. Um caso recente documentado ocorreu em 16 de agosto de 1989 no Havaí. Podia-se observar uma Lua eclipsada subindo, mesmo com o Sol estando ainda se pondo no horizonte. Isso significa que o Sol, a Terra e a Lua não estavam alinhados. E mesmo assim acontecia um eclipse lunar. O que significa que o eclipse não foi causado pela sombra da Terra projetada sobre a Lua. Por outro lado, dizem que o eclipse solar acontece quando a Lua se entrepõe entre a Terra e o Sol. E assim a Lua tapa totalmente a circunferência do Sol. É totalmente improvável esse cenário que eles nos propõem. Ele foi refutado por gravações feitas recentemente. Nesta gravação pode-se ver que a Lua não é quem tapa o Sol no momento do eclipse. Estou dizendo que a Lua não causa o eclipse solar. Em 20 de março de 2015, houve um eclipse total do Sol. E uma empresa de aviação levou 50 pessoas para observar esse fenômeno no Atlântico Norte. E aqui a coisa fica interessante. Diversos passageiros filmaram a totalidade do eclipse. E as gravações mostram círculos negros, círculos sem luz ao redor do Sol. E um desses círculos tapou o Sol no momento do eclipse. Eine Minute. Círculos escuros. A possibilidade de que sejam manchas na janela do avião estão totalmente descartadas. Ao analisar a imagem aplicando essas linhas verdes e vermelhas, vemos que os círculos se movem em relação ao Sol, observando que as manchas que realmente estão na janela do avião não se movem de maneira nenhuma. Então são objetos num espaço diferente. Os círculos estão no céu e se movem junto ao Sol porque estão próximos a ele. E as manchas verdes estão dentro do avião, na própria janela. É evidente que as emissoras de TV que transmitiram essas imagens usaram gravações editadas, onde apagaram os círculos negros. A existência desses círculos não luminosos no céu já foram descritas por milhares de anos por astrônomos e observadores. Na reunião do Conselho de Astronomia de 1958, escreveram: devemos colocar seriamente em dúvida de que a Lua seja o único satélite da Terra. A Academia de Ciência, em 12 de outubro de 1946, e novamente em agosto de 1947, o diretor de um dos observatórios franceses mostrou uma série de cálculos e observações. E assim ele concluiu o seguinte: foi identificado no mínimo um corpo celeste não luminoso. Ele tem um tamanho considerável e também é um satélite da Terra. Um famoso astrônomo e matemático
admitiu que existem luas no firmamento. Outro astrônomo e matemático, John Lubbock, afirmou o mesmo, inclusive demonstrou fórmulas para calcular as suas distâncias. Numa reunião da Academia de Ciências em 1850, o presidente fez o seguinte discurso: "Eu estava ganhando popularidade à opinião de que as estrelas são acompanhadas por grandes círculos que não emitem nenhuma luz. Bessel, o melhor astrônomo da nossa época, me mandou uma carta pessoal, em julho de 1844, e disse: acredito que algumas estrelas são duplas, estão acompanhadas da estrela visível e invisível. Após isso foi feita uma minuciosa investigação, e realmente ficou concluído de que existem estrelas invisíveis no céu. Johann Heinrich Lambert, matemático, físico, astrônomo e filósofo, escreveu: existem corpos cósmicos escuros, enormes. Como vemos, a existência desses círculos não luminosos no céu foram amplamente documentados ao longo dos séculos. No entanto, a elite oculta sua existência e, em troca, nos mostram gráficos feitos por computador. Exatamente uma técnica que não funciona mais com as pessoas que estão despertas e acompanham o canal do Oliver Ibanez. Pois já sabemos que a NASA é uma grande fraude de uma empresa governamental. E a única coisa que eles fazem são composições gráficas. E no caso dos eclipses, fazem o mesmo. Apresentam uma explicação falsa da realidade, e as gravações de onde podem serem vistos esses círculos são censuradas, ou no mínimo as editam, como fizeram recentemente. O certo é que existem esses círculos celestes sem iluminação, e estes sim parecem ser a causa direta dos eclipses. Siga o canal do Oliver, se inscreva nele, porque o Oliver seguirá falando desses assuntos. E como sempre, muito obrigado a todos por estarem aqui, até o próximo vídeo.